Olá a todos, aqui é Paulo Roberto, professor de História, e agora vamos começar a aula 8, que o tema é Fases da Revolução Francesa, parte 1. Então, o que a gente vai ver nessa videoaula? A gente vai ver principalmente o que é a Assembleia Constituinte e a Assembleia Legislativa, e o objetivo é identificar as fases da Revolução Francesa e as movimentações políticas, social e econômicas ocorridas durante esses períodos. Então, só para a gente dar uma relembrada rápida, a gente está assistindo várias videoaulas desde o pensamento iluminista, o problema que está ocorrendo na França, sobre a questão da Declaração dos Direitos Humanos, e hoje a gente vai ver mais essa questão das assembleias, que dura até os dias de hoje nas democracias modernas. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, voltando uma imagem aqui, analise as imagens abaixo. Aqui nós temos promulgação da Constituição Cidadã em 5 de outubro de 1988 aqui no Brasil, e temos a gravura que retrata uma reunião da Assembleia Nacional Constituinte ocorrida em 4 de fevereiro de 1790 lá na França. Então, o que há de semelhança entre esses dois casos? Vamos dar uma olhadinha rápida em cada um deles. Ampliar. Vamos ver aqui. Aqui é que surgiu a nossa Constituição atual de 1988, com o fim do regime militar, ou na própria ditadura militar. Então, aqui nós temos a Constituição, onde são as leis, onde estão os deveres, onde estão os direitos de todo cidadão brasileiro. Nós seguimos aqui, até os dias de hoje, seguindo essa Constituição que rege o nosso país. A democracias, você tem muito isso. Então, nós temos aqui o Ulisses Guimarães e temos as pessoas aqui que foram votar lá naquele dia, que participaram na chamada Constituição Cidadã. E aqui nós temos também uma imagem que representa a Assembleia em 1700, né? Então, no qual você vai ver o terceiro estado ali trabalhando para criar também uma monarquia constitucional, ou seja, no qual o rei estaria sujeito às constituições, e não, como era no absolutismo, no qual ele estava acima das leis. Então, essa é a ideia principal da Constituição, que é você regular a vida política e social, cultural também ali, religiosa, dentro das constituições. Então, nós temos aqui, qualquer país democrático hoje tem a sua Constituição, que foi realmente inspirada no que aconteceu na Revolução Francesa. Então, a gente vai ver muito isso hoje. Então, a Assembleia Constituinte Francesa, de 1789. A Assembleia Nacional Constituinte foi a instituição responsável por elaborar a primeira Constituição na França. Sobre seu histórico, destacam-se, convocada como resultado da convocação dos Estados Gerais por Luís XVI para abordar a crise financeira e social, como a gente já viu em outra videoaula. Então, vocês podem estar buscando aí. Início em 16 de junho de 1789, após o terceiro estado se retirar para o recinto separado, que foi ali no Juramento da Pela, né, no qual eles vão fazer a Constituição, e praticamente porque não gostaram do que o primeiro e o segundo estado fizeram, que praticamente deixaram toda uma estrutura que praticamente o terceiro estado deveria estar pagando os impostos para tirar a França do atoleiro financeiro que vivia naquele período. Sem escolhas e pressionado, o rei acabou por ordenar que os outros dois estados fossem se juntar ao terceiro, dando início, em 16 de junho, à Assembleia Nacional Constituinte. Só lembrando, esses dois estados seriam o clero, sendo o primeiro, e o segundo, os nobres, que tinham seus privilégios mantidos. E o rei Luís XVI, de bobo não tem nada, acabou vendo que a situação dele estava complicada. Se tinha mais ou menos 26 ou 28 milhões de pessoas que faziam parte do terceiro estado, como a gente já viu em outra aula, que era o povo, que viu que ele não tinha muita alternativa senão seguir a Constituição que o terceiro estado estava elaborando. Então aqui nós temos o brasão da Assembleia Nacional Constituinte, que, se a gente puder ampliar um pouquinho, vamos ver aqui, Ensemble Nationale la Loi et l'Héroe. Bom, enfim, meu francês não é muito bom, mas vamos lá. A gente viu que a Assembleia Constituinte foi feita pelo terceiro estado, que forçou o rei e os outros dois estados a participarem também. Então, a gente vê o peso que o povo tem
contra os seus governantes, caso eles estejam saindo do que é as suas atribuições. E aqui a gente volta para o juramento do jogo da Pela, que eu comentei agora, foi em 20 de junho de 1789. Diante da resistência da monarquia em aceitar as reformas, os membros da Assembleia Nacional Constituinte juraram não se separar até que uma Constituição fosse estabelecida. O terceiro Estado queria leis e queria que os poderosos obedecesse essas leis também. Então, todo mundo seria iguais. Lembrando que isso faz parte do pensamento iluminista. O jogo da Pela, gente, só para a gente poder entender aqui, era a quadra lá onde, do rei Luís XVI. Então, os caras se trancaram lá praticamente e sair lá até tiver a Constituição elaborada e que o rei assinasse também. Fim de privilégios. Esse foi o primeiro caso, porque o primeiro e o segundo estado tinha privilégio e o povão não. Então, nós temos aqui em 4 de agosto de 1789, com o propósito de implementar os ideais de igualdade, pensamentos iluministas, igualdade, liberdade e fraternidade. A Assembleia Nacional Constituinte retirou do clero e da nobreza muito de seus privilégios, entre eles o de não pagar impostos. Só lembrando aqui, há historiadores que falam que nobres também pagavam alguns impostos referente a eles, mas mesmo assim, nós temos uma desigualdade muito grande, onde o terceiro estado, o povão, pagava mais impostos que os demais. Então, isso não era o justo. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a gente viu na última videoaula, tá? Então, quem quiser, é só procurar aí e vocês vão estar vendo. A Assembleia Nacional Constituinte proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirmava os princípios fundamentais da Revolução: igualdade, liberdade e fraternidade. Lembrando que a Declaração dos Direitos do Homem é algo extremamente comum para os dias de hoje, principalmente depois de 1948, quando a ONU refez ali os direitos humanos, né, como é chamado, baseado principalmente nos ideais iluministas, liberais ali, né, que surgiu ali na Revolução Francesa. A Constituição mesmo aparece em 1791 e a Constituição era redigida, estabeleceu a divisão em 3 poderes que nós conhecemos muito bem hoje: o Executivo, Legislativo e Judiciário. Qualquer país democrático que temos aqui, ele é dividido em 3 poderes. A ideia principal aqui, ele pega de Montesquieu, como a gente já viu em uma outra videoaula, no qual que escreveu O Espírito das Leis, no qual, para não haver abuso de poder, aí o ideal seria dividir em 3 poderes: executivo, que nesse caso é exercido pelo rei; o legislativo, exercido pelos parlamentares eleitos pelo povo; e judiciário, por juiz eleito pelos cidadãos. Então aqui a gente vai ver que esses 3 poderes ficam se vigiando, como fosse pesos e contrapesos, para que nenhum se abuse das suas atribuições. Então, se a gente for pegar num país democrático hoje, o executivo seria o presidente, o prefeito e o governador; o legislativo, deputado estadual, federal, vereadores, senadores; e o judiciário seria os juízes. Então, nisso aí a gente vê que há uma divisão de poderes, ok? Entre executivo, legislativo e judiciário. É importante entender isso também, gente, tá bom? Qualquer país democrático tem essa divisão de poderes. A Assembleia Nacional Constituinte completou seu papel com a promulgação ou apresentação da Constituição de 1791. Em seguida, ela se dissolveu. Já tem a Constituição, então vamos acabar nossos trabalhos aqui, dando lugar à Assembleia Legislativa em 1791, marcando uma nova fase na Revolução Francesa. Repara que a Revolução Francesa, apesar que já estavam no início ali pegando em armas também, eles estavam, então, querendo fazer reformas profundas ali na política e no sistema político que você tinha ali na França. Então, aí, terminou a Constituinte, fizeram a Constituição, vamos agora criar uma Assembleia Legislativa, vamos juntar essas pessoas, os parlamentares, e ali vamos se criar leis no qual toda a população, do rei até o sans-culotte, pudesse estar, a gente vai ver o que é o sans-culotte em uma próxima aula, pudesse estar seguindo. Temos aqui, então, estabelecimento da Assembleia Legislativa em 1791. Transformação da monarquia absoluta em uma monarquia constitucional. A ideia principal aqui é acabar com o absolutismo, com que o rei ou o parlamento tivesse todos os poderes de governar, e que poderia ter o rei, mas que ele estava subordinado à Constituição, subordinado às leis. Então, a ideia, como a gente viu do absolutismo, não é a ausência de rei, não é ser contra o rei, nem nada do tipo, mas sim
contra os abusos que poderia vir com o absolutismo, com o poder absoluto na mão do rei. Então, nessa ideia, eles mantinham o sistema de monarquia, mas agora eles estariam condicionados, o rei, à Constituição. Na Inglaterra, que a gente vai ver uma videoaula sobre a Revolução Gloriosa na Inglaterra, o rei, ele abdica do seu poder para se tornar uma monarquia constitucional. A gente vai ver isso aí também. Vai ser composta por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Conselho dos Anciãos, me perdoe. Então, essa aqui vai ser a Assembleia Legislativa, formada por duas casas, Câmara dos Deputados e Conselho dos Anciãos. E as funções incluíam criar leis e declarar guerras a outros países, caso tivesse oportunidade, né? A gente viu que a França não estava muito bem nas pernas ali, financeiramente falando. Então, entrar em guerra para a França precisava de recursos. Então, aqui o medalhão da Assembleia Legislativa, né? Então, nós temos aqui. E vamos continuando. Só que acontece o seguinte, Luís XVI, ele assina, mas ele vai tentar conseguir novamente a monarquia absoluta para ele. Ele ia se tornar rei, ia continuar rei, mas ele prefere tentar recuperar os seus poderes. Então ele vai fugir para Varennes, em 1791, numa tentativa fracassada de fugir de Paris para encontrar apoio monarquista de outros reinos, né? Então resultou em descrédito do rei e agravou as tensões entre os revolucionários e a monarquia. Então a gente vai estar vendo que o Luís XVI vai ser capturado ali em Varennes, Carlos Joaquim, desculpa, Maria Antonieta e a família real, para que tentar ver se conseguia recuperar o trono como um monarca absolutista, né? E não vai dar muito certo. E fim da Assembleia Legislativa em 1792. As tensões populares e ameaças externas devido às guerras, vai haver guerras, vai ter alguns reinos que vão tentar realmente ajudar Luís XVI a recuperar o seu trono, né, mas o absoluta, mas também não vai dar muito certo aí. A queda da monarquia e estabelecimento da Convenção Nacional em setembro de 1792. O que vai ocorrer aqui? Como Luís XVI ele não queria realmente se tornar um monarca constitucional, ou seja, que dependesse da Constituição, vai se arrancar da monarquia. A família real ali vai deixar de existir de uma forma violenta, né? Então, o povo, o terceiro estado ali, eles vão matar ali Luís XVI, Maria Antonieta, enfim, vai ser um massacre que vai estar tendo ali. Mas, tendo isso em mente, deixa de existir a monarquia na França, pelo menos nesse primeiro momento, e aí a gente vai ver isso depois com Napoleão. Mas o que a gente vai estar vendo aqui é que dentro da Revolução Francesa, eles conseguem implementar um sistema liberal, ali democrático na medida do possível, que a gente viu também que não era tão perfeito assim, mas vamos lá. Por causa que não é tão perfeito, por causa que a gente vai ver que a evolução da democracia existe até os dias de hoje, né? Então a gente vê que é um sistema democrático, mas ele precisa de muito ajuste em vários lugares do mundo e muitas lutas, vamos colocar nesse sentido, para que os direitos sejam realmente respeitados. Então, vamos ver aqui, quem era qualificado em votar durante a Revolução Francesa. Os requisitos incluíam apenas homens com idade mínima de 25 anos, ou seja, mulheres não poderiam estar participando, ou homens de menos de 25 anos. Eles deveriam ter renda e propriedade, era uma coisa muito comum para você se tornar uma pessoa com direitos políticos, você deveria ter uma propriedade, você deveria ter renda. Você vai ver isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, vai ver isso no Brasil também, ali no período de Dom Pedro I, mas a gente vai ver que era uma coisa comum nesse período da democracia inicial, da democracia moderna. Para ser eleitor, um cidadão tinha que pagar impostos equivalente a 3 dias de trabalho e para ocupar cargos mais altos, como no Conselho de Anciãos, era necessário ser homem, ter no mínimo 40 anos e pagar um imposto direto correspondente a no mínimo 1.000 libras, ou seja, livres, né? Então a gente vai estar vendo que havia os critérios para você se tornar. Você poderia votar se fosse apenas homem, 25 anos, pelo menos mínimo, você tinha que pagar alguns impostos equivalentes, mas se você quiser um cargo melhor ali no Conselho de Anciãos, você devia ter no mínimo 40 anos e também pagar alguns impostos. O direito de votar ou ser votado estava limitado a cidadãos ativos, como descrito acima. Então, aqui nós vamos ser chamados de cidadãos
ativos, cidadãos que poderiam participar da vida política ali durante a Revolução Francesa. Então, a gente vê que a democracia aqui, por mais que seja inicial, ela era falha comparada com os dias de hoje. Por exemplo, no Brasil, onde todos têm direito a voto, certo? A partir de 16 anos, é facultativo. Mudanças frequentes na regra ao longo do período revolucionário, sufrágio universal, sufrágio aqui quer dizer voto, tá, gente? Universal, masculino, foi proclamado em 1799, 92, excluindo as mulheres. As mulheres na França só começaram a votar realmente em 1944. Ou seja, século XX, aqui nós estamos falando do século XVIII. Quantos séculos já se passaram aqui, de 1792 a 1944? Então, é por isso que eu falo que a conquista do voto, a conquista do espaço de participar na democracia, de participar do espaço político, enfim, do ter os direitos civis preservados, é uma luta constante dentro de um sistema democrático. Então, o que a gente viu hoje? Identificamos as fases da Revolução Francesa, a Assembleia Constituinte e a Assembleia Legislativa, no qual a primeira seria a criação de uma Constituição, no qual Luís XVI tinha que estar subordinado, e a Assembleia Legislativa, onde eles estariam vendo leis e também com quem iam estar lutando. E as movimentações políticas que ocorreram ali, social e econômicas, ocorridas durante esse período. E, como eu sempre falo, se não entender uma parte, volte o vídeo, faça anotação no caderno, leve para o seu professor ali na sala de aula para poderem estar trabalhando sobre esses temas, ok? Então, eu fico por aqui, a gente se vê numa outra videoaula e